Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, a todos os irmãos reunidos lá na Guatemala e também os que estão nos escutando pelo satélite Amazonas ou pela internet. Hoje, 8 de abril deste ano de 2023. Expresso minhas mais sinceras condolências ao nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e a toda a sua família, a congregação lá de Villahermosa, no México, pela partida do nosso irmão Luiz Cruz Gallegos, o irmão mais velho do nosso irmão Andrés, que quando esteve aqui conosco, nosso irmão Andrés, ele disse que ele estava doente, enfermo. Esteve me comentando também, comentou comigo que ele o tinha como seu pai. Mas os seus dias já terminaram neste planeta Terra e se encontra na sexta dimensão lá, desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. E nos fazemos a pergunta e nos perguntamos e muitas vezes falamos, Senhor, por que tu levaste essa pessoa? Um irmão ou uma irmã que trabalha arduamente ou tanto na obra. Lembrem-se que existem muitos motivos pelos quais Deus leva ou pode levar um ser humano. E um deles é porque lembrem-se de que o número dos que vão ser ressuscitados, que vão ser testemunhas, vão servir de testemunhas para a ressurreição, tem que ser completado, tem que se completar. E aí vocês têm nosso irmão Luiz Cruz foi escolhido por Deus para ser uma testemunha da ressurreição. E está outra coisa, outro motivo, que é o motivo de que Deus encurta a vida de uma pessoa, seja porque não esteja se comportando da forma correta e para que não se perca, o leva. E estão uma outra série de motivos, mas preste atenção. Tem vezes que é melhor, é bem melhor, que Deus leve a pessoa e dessa forma a obra que ela fez fique direita, não seja corrompida. E Deus não leve a pessoa a ficar pensando, mas como é que essa pessoa foi embora, ela trabalha arduamente, por aqui nós temos outro que é deixado, e pelo contrário, é um estorvo, atrapalha a obra, ou seja, que é melhor. Tem vezes que é melhor que Deus o tivesse levado, e dessa forma não arruína a sua trajetória e a joga no lixo, no lixeiro, todo o trabalho que fez, porque então todo o trabalho volta-se contra a obra de Deus, o trabalho que a pessoa fez. E muitas vezes Deus leva essa pessoa para que dessa forma o inimigo de Deus, o diabo, não tente usá-las e que vá usá-lo ou usá-la contra o programa divino. E é bem melhor que Deus o leve. Ou seja, que para os escolhidos de Deus, para os filhos de Deus, tudo opera para o bem. Quando um ser amado vai-se embora, tal como Luiz Cruz Gallegos, nos dói na alma isso. Pessoas que amam a obra e estão braço a braço, ombro a ombro com o programa divino, isso nos dói muito, nós sofremos, porém, agradecidos a Deus porque sabemos onde Ele está e sabemos que brevemente o vamos ver, já nesse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para todos aqueles que partiram crendo nele. Nos fala na mensagem o Verbo feito carne, pregado em 2 de julho de 1985, aqui em Cayey, Porto Rico. É a mensagem que estivemos lendo desde quarta-feira, alguns extratos dessa mensagem estivemos lendo, onde Deus diz, e vemos que nessa mensagem, tudo aquilo que se falou aí nessa mensagem é o que esteve acontecendo e acontecerá neste tempo do fim, neste último tempo. Diz, quando isso aconteceu lá e Jesus morreu, a morte desceu, debaixo da morte de crucificação, Jesus
desceu, foi para a quinta dimensão, para o inferno. Ele desceu para o inferno porque ele levou nossos pecados. Ele tinha que ir ao inferno por causa de nossos pecados. E lá no inferno, Jesus teve um curto ministério pregando para as almas encarceradas que estavam lá, para lá tomar as chaves da morte do inferno, passar para o paraíso e se levantar na ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Está anunciado, de acordo com as profecias bíblicas, que existirá um ministério para as almas encarceradas hoje, porque a quinta dimensão estará aberta sobre a terra neste tempo do fim, neste último tempo. E será um ministério tal como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo lá na quinta dimensão, no inferno. Um ministério para dar testemunho, não para a salvação. Já não tinha oportunidade para a salvação. Para essas pessoas, não havia oportunidade. Na mensagem, almas encarceradas, nos fala nesta mensagem uma coisa muito importante aqui, nos fala nesta mensagem. Diz na página 38, fala: quando começou a lhes falar da sua forma de viverem, as coisas que estavam fazendo, então chegou a perdeu toda a sua popularidade. Essa foi a sua segunda etapa. Eu fico me perguntando se isto não terá se repetido novamente outra vez. Pense no momento nisso. Pode ser que sim. A primeira ocasião foi quando a cura chegava em todas as pessoas, em todo mundo. E escreve 1. A segunda foi quando diziam ou falavam: pode ser só Jesus, pode ser Belzebu, pode ser Belzebu. É a mesma coisa que faziam lá. São os mesmos espíritos vivendo no mesmo tipo de gente, de pessoas condenadas que nunca poderão ser salvas porque foram condenadas muito antes, como Judas Iscariotes, que nasceu como filho de perdição ou da perdição. E escreve Judas e seu espírito. Sim, Senhor, lembrem-se, ele foi muito religioso, mas não podia seguir a mensagem até o fim, até o final. E escreve, o Judas, ele podia ter uma parte, mas a outra parte não cabia nele. Eles podem pegar a cura e as outras coisas semelhantes a isso, mas quando se trata de Deus trazendo esquilos à existência pela palavra, ele escreve os selos, a terceira etapa, então isso é muito profundo. E dizem, não pode ser isso não pode ser assim. Assim aconteceu com Judas, seu espírito pode ir ou viver até esse ponto, mas mais além disso não pode ir. No mais além escreve uma flechinha para a pedra angular, o desenho da pedra angular e das eras, e a flechinha está desenhada em direção à pedra angular. Vê, não podem ir mais além da sétima era, não podem estar na pedra angular, não podem subir. E aí ele escreve Deus em carne criando esquilos. E no princípio, quando começamos a ler na página 38 embaixo, ele escreve o ministério de Cristo e suas três etapas, no quarto e no quinto Elias. Nesta mesma página 39, onde tínhamos lido, vamos continuar, mas na parte de baixo diz: percebam, quando veio a terceira etapa do seu ministério, a primeira coisa foi a cura dos doentes, dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar daquilo que eles tinham feito, o que era e o que estava por vir. Fez assim, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando ele pregou para os perdidos, que não poderiam jamais ser salvos. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou para as almas no inferno, as quais almas que não aceitaram a misericórdia, senão pelo contrário, estavam eternamente separadas da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer aquilo que ele era, porque Deus o fez, porque Deus fez o que ele era ou o que ele é. E escreve na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo, e desenha aí do lado uma estrela de Davi. Agora, o que eu me pergunto é isto: isso se repete-se e tal qual como antes esse ministério nos últimos dias?
Ou seja, se repete esse ministério nos últimos dias. Ele, na verdade, disse: como o Pai me enviou a vós, assim mesmo eu vos envio. As obras que eu faço também vós as fareis. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de ser salvos. Tinham rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira etapa. Agora, existem perguntas. Sua primeira etapa foi de curar os enfermos, os doentes, correto. O segundo ministério foi profetizar. Depois, o terceiro ministério foi pregar para os perdidos eternamente. Vemos os três picos, os três topos, estavam perdidos eternamente. O ministério de Noé, estes ministérios foram iguais. Noé pregou, depois entrou na arca e passaram 7 dias. E escreve 7 tronos, 7 trovões e escreve silêncio, Apocalipse 8:1. Passaram 7 dias durante os quais nada aconteceu. E escreve em 7 eras perfeitas. Seu testemunho foi pregado para aqueles que não podiam ser salvos. Então, vemos Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos os exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma. Ele fez referência a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi para os perdidos depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca lá durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Eles estavam lá dentro e veio repousar sobre o 7º monte. Ele pousou a arca sobre o monte, o cerro mais alto, e escreve a vinda do Filho do Homem. E escreve o 7º monte é igual à terceira etapa, o cerro. O 7º monte é igual à terceira etapa. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E seria um ministério como seria o ministério do Senhor Jesus Cristo lá na 5ª dimensão, no inferno, um ministério para dar testemunho, não para salvação. Já não havia oportunidade de salvação para essas pessoas. O inferno estará sobre a terra, a 5ª dimensão estará sobre a terra, e as almas encarceradas ou presas na 5ª dimensão, mesmo que estejam vivas sobre a terra, receberão um ministério de testemunho, não para salvação. Estas pessoas escutarão a respeito do dia de vingança do nosso Deus, a respeito do juízo divino sobre a raça humana que vive sobre esta terra. Agora vemos aí em 2 de Pedro, que foi o que aconteceu, onde o apóstolo Pedro nos fala daquilo que aconteceu quando Jesus desceu para as partes mais baixas da terra. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos fala: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que lançando-os no inferno os entregou as cadeias de escuridão ou prisões de escuridão para serem reservados para o juízo. E se não perdoou o mundo antigo, senão que guardou Noé, pregoeiro de justiça, com outras 7 pessoas, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se condenou por destruição a destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as como exemplo para aqueles que iriam viver impiamente ou vivessem impiamente, livrou o justo Ló, enfadado por causa da vida dissoluta dos malvados, porque este justo que vivia entre eles afligia cada dia sua alma justa, vendo e ouvindo os estes, suas obras iníquas ou injustas. Deus sabe livrar de tentação os piedosos e reservar os injustos para ser castigados no dia do juízo. E muito mais, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam o senhorio ou as autoridades, atrevidos, obstinados, não temem falar mal das potestades superiores. Enquanto que os anjos, que são maiores em força e em potência ou poder, não pronunciam juízo de maldição contra elas diante do Senhor, ou contra eles.
Porém, estes, falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais, nascidos para presa e destruição, ser presos de destruição, perecerão na sua própria destruição ou corrupção. Agora vejam, falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais, e tudo isso vem da linhagem da serpente antiga, que é o diabo e Satanás. Agora, vamos continuar lendo aqui, porque também podemos deixar aqui também esta escritura para que vocês tenham, que ela vai junto com essa, onde o apóstolo Pedro nos fala em 1 de Pedro, capítulo 3, 3:18, e nos fala, porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou os espíritos encarcerados ou em prisão, os quais noutro tempo desobedeceram, quando uma vez esperava a paciência de Deus. Nos dias de Noé, a paciência de Deus esperava. E aí ele escreve por 120 anos. É igual 120 anos. A paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava-se a arca, na qual poucas pessoas, quer dizer, 8 pessoas foram salvas por água ou pela água, ou se salvaram pela água. E em Efésios, vamos ver também em Efésios, nos fala uma coisa aí, em Efésios, nos fala, Efésios capítulo 4, versículo 7 até o 10 diz: mas a cada um de vós foi dada a graça de acordo com a medida do dom de Deus, do dom de Cristo, pelo qual diz, subindo nas alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso de que subiu, que é senão que também tinha descido em primeiro lugar, tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher tudo, cumprir todas as coisas. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, aí será o preciso momento em que a mensagem do dia de vingança do nosso Deus será pregada por testemunho às almas encarceradas ou presas que estarão vivendo sobre a terra, mesmo que já seja muito tarde para alcançar o ter misericórdia, porque já estará operando sobre a terra a obra do leão da tribo de Judá, na etapa importante para a qual esse ministério estará sobre a terra nesse tempo. Será um momento grandioso no programa de Deus. Quando Jesus desceu até o inferno, as pessoas que estavam lá poderiam dizer, aqueles que o tinham visto, aquele ladrão que não se arrependeu, poderia falar com ele e dizer assim: tu não és nenhum filho de Deus, assim como eu te escarnecia, zombava de ti lá, agora eu zombo aqui. Eu vim aqui no inferno, para esta quinta dimensão, e tu também estás aqui. Que diferença existe entre nós? Judas Iscariotes também estava aí, estava lá, aquele que tinha vendido ele, estava nessa quinta dimensão, no inferno. Agora nós paramos aqui por um momento e olhem na página 52 da mensagem Almas Encarceradas, diz 52 e 53. E aquela visão quando eu era um rapazinho, onde eu vi essa gente, essas pessoas naquela condição ou situação, e depois pensar que o próprio inferno, se a misericórdia foi tirada da terra, o próprio inferno está por toda a terra, e as pessoas, Senhor, estão nessas condições tão horrendas,
Deus Todo-Poderoso, rogo que derrame sobre essa igreja escolhida tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho. Escreve a Moisés e Elias como aquele que Ló teve e como aquele que Noé teve. E escreve a terceira etapa, um ministério de testemunho igual o de Moisés e Elias. E até mesmo aquele que Jesus teve para com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, através do testemunho de Jesus Cristo, sendo Ele mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E escreve selados através do testemunho de Jesus Cristo. Continua dizendo aqui, o nosso irmão William, assim que o Senhor Jesus estava lá, a palavra encarnada estava lá como qualquer outro pecador, como o mais mau, o pior de todos os pecadores, porque o pecado de todos estava nele, por isso ele teve que ir ao inferno e podia ir ao inferno para a quinta dimensão. Não havia outro jeito, outra forma, por causa disso ele tinha que tomar o pecado do mundo, de todos os filhos de Deus, fez-se pecado por nós, por causa da gente, por nós ele foi até o inferno, a quinta dimensão. Na mensagem A Sentença de Jesus, a crucificação, pregado no dia 29 de março de 2013, em Cayey, Porto Rico, diz: é importante compreender também que para este tempo do fim, este último tempo, tanto os dias do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, como para o nosso tempo, esteve se anunciando, o reverendo William Branham esteve anunciando que uma segunda crucificação se realizaria, se faria, crucificaria o verbo, a palavra, no tempo do fim, no último tempo, mas não pode haver uma crucificação física, portanto, é uma crucificação em termos, em palavras espirituais, onde crucificarão a palavra prometida para o tempo do fim, o último tempo, e, portanto, ao crucificá-lo, falando mal da palavra prometida para o tempo do fim, lhes será contado como uma segunda crucificação. É importante estar conscientes também que, da mesma forma como Cristo, ao morrer depois de ter pregado para os vivos durante os seus dias de ministério, depois também desceu até o inferno para as partes mais baixas da terra. De São Paulo e São Pedro também falam assim. E lá, pregou os espíritos encarcerados dos antediluvianos que morreram com o dilúvio, os quais foram incrédulos, desobedientes à palavra de Deus, que foi dada por Deus através do profeta Noé. Agora olhem na página 35 desta mesma mensagem, Almas Encarceradas Hoje, diz: se Jesus disse ou falou, um pouquinho antes dessa página 35, bem, perceba em São João 6,49, onde Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, são mortos. Alguém falará, dirá: pois eu conheço essa irmã e eu a vi dançar no Espírito. Ele desenha as eras, o irmão William escreve: assim aconteceu nas eras. Sim, eu também os vi fazer isso, e as vi falar em línguas, as vi reticências. Sim, Jesus disse: muitos virão naquele dia e dirão: eu fiz todas essas coisas. Eles comeram maná no deserto, mas Jesus falou: todos estão eternamente separados, estão mortos. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram lá mesmo no deserto, pereceram, vê? Como diz, muitos virão naquele dia e dirão: eu fiz todas essas coisas, ou seja, poderão ter uma trajetória longa, grandiosa, e estar no final, estar contra o programa divino. Ou seja, destroem com os seus atos, destroem até com a sua língua, destroem tudo aquilo que fizeram a favor da obra. E isso nós vemos lá em Judas Iscariotes, vemos isso. Ele teve um ministério do Senhor por todo esse tempo, aquele tempo em que ele esteve com os discípulos, obrando, trabalhando, e tendo todos esses tipos ou classes de atividades com eles, junto com eles, e também tendo tudo aquilo que os outros estavam fazendo, ele também tinha isso. Fazia isso, e preste atenção que no final, ele deixou
essa unção do Espírito de Deus, ou seja, proveniente, vindo de Deus, porque operava todas essas coisas, portanto, se operava bem, era um Espírito de Deus. Isso nos falou o irmão Miguel ontem, um pouquinho, lá no final o irmão Miguel falou disso, e preste atenção que depois o que lemos do irmão Brana, que ele diz que pegou a unção, esteve ungido pelo diabo, e jogou a perder-se todo esse trabalho que ele tinha feito a favor da obra e do programa divino pertencente àquele tempo, nos tempos do cumprimento da primeira vinda do Senhor. Não lhe valeu de nada fazer tudo o que ele fez para depois jogar tudo no lixo, no chão. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram ali mesmo no deserto. Lembrem-se de Hebreus 6. Aqueles que uma vez conheceram a verdade e depois rejeitaram caminhar nela, para os tais não há mais arrependimento. Vê, vocês são crentes fronteiriços de fronteira. Quando a verdade é apresentada para uma pessoa pela última vez e ela rejeita recebê-la, então, segundo o livro de Hebreus, não há mais nada no mundo todo que a possa salvar. Não tem mais recursos, não tem arrependimento, não tem redenção, coisa alguma. Estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia, apenas esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário, o inimigo. E quando a verdade do Evangelho foi provada e completamente vindicada, confirmada, e alguém dá meia volta ou se distancia dela, então já não há esperança alguma. Esse é o fim. É horrível, mas eu tenho que falar isso. E é assim mesmo. Hoje é assim mesmo. Quando vejam ou veem a palavra sendo vindicada completamente, inteiramente vindicada naquilo que foi falado que seria o cumprimento da visão da carpa, que seria tudo aquilo que estaria acontecendo no cumprimento da visão da carpa. E na terceira etapa, quando alguém dá meia volta a isso, vira as costas para isso e se distancia disso, então já não há esperança alguma, porque estão dando as costas, virando as costas para Deus e seu programa. Por isso ele dizia: Samuel, não chore, Samuel, não te rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. Lembrem-se, os anjos que não guardaram a sua dignidade foram colocados em prisão, aprisionados nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agora mesmo, onde não existe arrependimento. E ele escreve: anjos caídos, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Agora lembrem-se, se existem anjos caídos, dessas eras, existem anjos caídos nesta dispensação, nesta era da pedra angular, os quais também estão caminhando, estão vivos. Vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente, porque o que falta aí é colocá-los depois, quando se cumprir tudo isso, completamente, inteiramente, isso tudo se cumprir, wesleyano, ereanos, pentecostais e da era da pedra angular. Anjos caídos, também pertencentes a esse tempo. Continua dizendo: para este tempo do fim também, porquanto o inferno abre-se sobre a terra e as pessoas que estiveram rejeitando o Evangelho de Cristo em todas as nações estarão mortos, são mortos no campo espiritual, são mortos. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta-te tu que dormes e levanta-te dos mortos e te iluminará Cristo, porque o ser humano, a família humana, morreu quando Adão e Eva pecaram. Morreram para a vida eterna, e somente lhes restou vida temporária. Portanto, neste último tempo haverá uma grande manifestação da parte a favor de Deus, um avivamento para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, os eleitos de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também para as virgens insensatas que não tinham azeite nas suas lâmpadas,
vidas, ou seja, que também vão ser impactadas por essa manifestação de Cristo neste tempo do fim, e também para o mundo, que será impactado para aqueles que não têm oportunidade de salvação, como não tinham oportunidade de salvação aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, e já estavam no inferno em corpos espirituais. E Cristo pregou para eles não para a salvação, senão condenando-os e dizendo para eles o porquê, o motivo pelo qual eles estavam lá, porque eles tinham sido incrédulos à mensagem de Noé. Agora olhem, na mensagem, olhando para Jesus, ou olhe a Jesus, que é a mesma mensagem, afastando o olhar de Jesus, nos fala. Vamos ler do livro e também vamos ler alguma parte aqui do livro de citações, porque aí não está completa essa parte, não está inteira, completa. Falta um pedacinho dela aí, dessa parte desta mensagem, onde diz, isso está na 1057 do livro de citações, página 119. Vamos tê-lo aí aberto também, para ler aí algum escrito, um dos escritos, aquilo que ele escreveu, que ele colocou aí. Olhem na página 6 desta mensagem, olhe para Jesus, ou afastando o olhar de Jesus, pregado em 29 de dezembro de 1963, diz: agora, lembrem-se, nunca haverá ou existirá nenhuma imitação disto, porque não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora está em existência ou existindo, e eu estou advertido, me avisaram a respeito disso, que brevemente, neste mesmo tempo, isso acaba de acontecer, para que isso possa identificar a sua presença entre vocês. Porém, não será usado de uma forma assim grandiosa até que esse concílio comece a apertar. E quando isso aconteça, os pentecostais e os outros quase podem personificar qualquer coisa que possa ser feita. Mas quando esse tempo vier, quando o aperto desça ou venha, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado na plenitude do seu poder. E desenha uma flechinha para a pedra angular e as eras. Agora, eu tenho que continuar no evangelismo, tal como no princípio eu fui comissionado. Tenho que continuar. Portanto, vocês tiveram a palavra e vocês sabem o que tem de esperar e como se manterem. Eu tenho que continuar no evangelismo, e meus amigos, fiquem quietos e continuem em frente, porque a hora está se aproximando rapidamente, quando algo vai ser feito ou vai se fazer. Agora, vocês poderiam ver algumas coisinhas diferentes acontecerem. Nada pecaminoso, não quero falar assim ou isso, mas eu quero dizer algo diferente daquilo que se está acostumado, porque o que eu alcancei agora no ministério, naquilo que eu cheguei, estou retrocedendo aqui, vigiando isso, esse ponto, esperando o tempo para usar isso. Porém, isso vai ser usado, e cada um sabe tão certo como o primeiro foi identificado, assim como o segundo foi identificado. E se você pensa bem de pertinho, vocês que são espirituais, agora aqui, ele está falando para as pessoas espirituais, ou seja, para aqueles que têm a percepção profética. Como a Bíblia disse, aqui é para aquele que tem sabedoria. O terceiro está identificado propriamente. Sabemos onde isso está, de modo que a terceira etapa está aqui. E ele escreve a terceira etapa. É tão sagrada que eu não posso falar muito a respeito dela. Como ele me falou lá no princípio, ele disse: disto não fales nada disto. E escreve, desenha uma pedra angular e escreve: não explicar a terceira etapa, escreve o irmão William. Vocês lembram disso faz anos atrás? Isso fala por si mesmo, por si própria. Ela fala por si própria. E lá, aqui no livro de citações, escreve a terceira etapa, fala por si mesma.
Mas vocês eu tenho tentado explicar para outros e fiz um erro, cometi um erro. Ele explicou a primeira e a segunda etapa e o anjo chamou a atenção dele, do irmão Branham, e disse, essa será a coisa, segundo a minha opinião, não disse que o Senhor disse isso será a coisa que começará a fé de rapto. Olhem, o que começará a fé de rapto para sair. E escreve a fé de rapto. Lembre-se que eu estou lendo do livro direto desta mensagem. Vejam, e eu tenho que ficar quieto por um tempinho. Agora lembrem-se, vocês que estão escutando esta fita, vocês poderiam ver uma mudança no meu ministério, imediatamente voltando, retrocedendo, não subindo, se elevando, retrocedendo, minguando. Estamos na mesma era agora e não posso ir mais além, não pode ir mais além. Temos que esperar aqui um tempinho até que isto aconteça aqui para arrebatar. E então, vem o tempo, mas ela está plenamente identificada. Vai vir um tempo nesta nação vai vir um tempo onde esta nação vai ser, onde esta nação vai exercitar todo o poder que a besta tinha antes, a qual era Roma pagã, quando tornou-se Roma papal. Que esta nação fará isso. Revelação 13 explica isso claramente. Este é o pedacinho que não está aí, está entre reticências, nesse extrato. E depois ele pula mais lá para frente, essa partezinha que vai aí no meio. O cordeiro subiu da terra, a outra besta subiu da água, densidade e multidão de gente. O cordeiro subiu de onde não tinha gente. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. E lembrem-se, ele falou como um cordeiro, era um cordeiro. E então depois disso recebeu poder e falou como um dragão. E exercitou todo o poder que o dragão tinha antes dele. E o dragão sempre é Roma. De modo que vocês não veem, assim que vocês não veem uma denominação romana, uma marcada denominação protestante, uma imagem da besta. E escreve a imagem, a besta e a imagem USA, ou seja, Estados Unidos. A besta e a imagem. Você terá que estar nesse concílio de igrejas ou não vai poder ter companheirismo ou para reticências. Pois é praticamente nesta maneira agora, desse jeito. Agora você não poderá ir para uma igreja pregar, a não ser que tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação, algum cartão. Nós lemos ontem nas eras desse momento, que aí o chamam de a hora da tentação. Ele chama de a hora da tentação. Continua dizendo agora, em pessoas como nós, como a gente, vamos ser cortados disso, completamente cortados. Isso é exatamente porque eles não poderão fazer isso. Está se apertando, está apertando. Então, quando esse tempo vier, e o aperto vem a um lugar onde tu estás em aperto ou apertado, então vigie. O que eu estou por te dizer em poucos minutos. Vigie a terceira etapa. Então será absolutamente, totalmente para os perdidos, mas será para a noiva e para a igreja. E escreve a terceira etapa. E continua dizendo agora, estamos mais próximos do que parece ser. Eu não sei quando, mas está bem perto. Talvez esteja edificando, construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Lá no livro de citações, continua na 1058, continua isso, em citações, mas em cima, lá na 1057, aí no livro de citações, ele escreve aí para os perdidos, a igreja e a noiva. Ou seja, a terceira etapa é para esses grupos. Perdidos, igreja e noiva. Para que alguém mais suba nela. E ele escreve aí uma plataforma. Eu voltei aqui para o livro da mensagem, direto da mensagem. Talvez eu seja levado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo talvez seja nesta próxima semana que o Espírito Santo virá e trará a Cristo Jesus.
Ele poderia vir nesta próxima semana, ele poderia vir até mesmo nesta noite, eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz, não nos fala isso, mas eu acredito que estamos tão perto que eu não morreria de velhice. Com tudo isso e já tendo 54 anos de idade, eu não morreria de velhice até que ele estivesse aqui, a não ser que eu seja baleado, morto, ou alguma outra coisa, de alguma forma morto. Apenas... Mas a velhice não me mataria antes que ele venha ou viesse. E ele escreveu aí, velhice. Agora, continua dizendo aqui, onde paramos, disparado, atirado, ou seja, da mensagem que estivemos lendo, a sentença de Jesus, a crucificação, ou seja, que virá uma manifestação da parte a favor de Deus para este tempo do fim, que impactará, causará impacto naqueles que vão ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Vai impactar também as insensatas ou virgens fátuas, de São Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13. E nesses dias, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que esteve esperando pela vinda do Senhor e pela ressurreição dos mortos em Cristo, e pela transformação dos vivos, que vão ir com Cristo para ser das bodas do Cordeiro, vai se tornar uma realidade. Nesse tempo, os judeus, nesse tempo, vão ver essa manifestação, vai se cumprir a vinda do Senhor à sua igreja. Não para os judeus, senão para a sua igreja. Porque para os judeus será depois da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino de Deus, que será a restauração do reino de Davi. E na página 100, ou no parágrafo 176 da página 22, diz... E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com suas pregações, e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os a arrependimento, e trazendo-os outra vez a que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olhai, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, Ele vem pela sua noiva. E escreve, os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Moisés, e também escreve Moisés e Elias, e suas pregações atormentam. Continua dizendo aqui nosso irmão William, mas os judeus vão ver a Cristo, vão ver o Senhor vindo pela sua igreja noiva, aqueles que vão ser transformados e aqueles que estarão recebendo a fé para ser transformados, que será a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja. E ao estar escutando tudo aquilo que Deus lhe estará revelando, estarão escutando a voz de Cristo, que será quem estará revelando a eles todas as coisas. O que é que eles estarão escutando? Os que vão ser transformados e raptados estarão escutando o quê? Estarão escutando tudo o que Deus estará revelando. Portanto, estarão escutando a voz de Cristo. Continua dizendo, isto é estar escutando o anjo forte que desce do céu. Cristo clamando como um leão e 7 trovões, produzindo, emitindo suas vozes. Essa é a voz de Cristo falando à sua igreja e dando-lhe a revelação para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a transformação espiritual daqueles que seguiram a Cristo, eles tiveram que estar atentos à mensagem de Cristo e fazer como Cristo lhes disse, lhes indicou para receber essa transformação espiritual na alma. Era para os crentes em Cristo o batismo do Espírito Santo. E continua sendo assim para os crentes em Cristo. Nenhuma outra pessoa que não for crente em Cristo pode estar esperando o batismo do Espírito Santo, nem tampouco pode dizer ou falar que recebeu o Espírito Santo, porque essa é uma promessa exclusiva para os crentes em Cristo, e a transformação para os que estejam vivos, e a ressurreição dos que morreram é para os crentes em Cristo, em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador.
E a promessa daqueles que serão transformados e raptados a promessa é uma promessa exclusiva para os crentes no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo, há promessas que serão sinais para nós quando as vejamos, com nossos próprios olhos as vejamos, para saber que o tempo está muito próximo para o cumprimento dessas promessas que faltam por serem cumpridas. Por exemplo, o missionário Miguel Bermudes Marim falava que o reverendo William Branham viu uma grande carpa dentro da catedral e ali estava a presença da coluna de fogo, que libertou o povo hebreu e que também aparecia na trajetória, no caminho do povo hebreu rumo à Terra Prometida, em direção à Terra Prometida, e acompanhava Moisés e o povo hebreu. Os acompanhava a mesma coluna de fogo que apareceu a São Paulo no caminho a Damasco, a mesma coluna de fogo que acompanhou a sua igreja de era em era. Isso é o que nós falamos de que em cada era, vimos lá que Lutero olhou a coluna de fogo, Wesley olhou a coluna de fogo, Agora muitos outros ficaram para trás, olhando para trás, onde a coluna de fogo não estava lá, e se denominacionalizaram, vieram a ser e cumprir essa parte dessa era dos anjos caídos, os quais vimos aí luteranos, e depois, assim sucessivamente, anjos caídos, depois wesleyanos, quando não olharam para a coluna de fogo, seguir em frente, continuar em frente com uma nova era. Há uma nova era, é Cristo, o anjo do pacto, que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E acompanhou o reverendo William Branham. E essa mesma coluna de fogo a viu em uma grande carpa catedral. Aí será, foi dito a ele, foi falado a ele, que aí será manifestada a terceira etapa, onde estaria sendo vista a coluna de fogo em uma grande carpa catedral. Agora, por isso aqui, não se pode dar as costas e voltar as costas, voltar a cara, virar a cara para onde esteja, onde está a coluna de fogo, porque automaticamente quando tiram o olhar, a visão da coluna de fogo, o olhar da coluna de fogo a Deus operando em cada era e em cada dispensação, no tempo presente obrando, viram uma denominação. Aí será, foi dito a ele, aí será manifestada a terceira etapa. Aí vai estar a glória de Deus manifestada. Portanto, aí estará começando, surgindo o avivamento do último dia, que se estenderá para o mundo todo, inteiro, onde começará, surgirá o avivamento do último dia para dar a fé de rapto para os escolhidos de Deus em uma grande carpa catedral, mas tudo começa de uma forma progressiva e vai aumentando até chegar na parte final, culminante, onde já com essa fé de rapto em cada filho e filha de Deus, nesses dias acontecerá a ressurreição e depois, ao nós vermos a transformação, e depois disso seria de 30 a 40 dias apenas que vamos ficar aqui neste planeta Terra em um labor, em um trabalho que estaremos fazendo, e já depois nos vamos para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. Continua dizendo, e quando a igreja do Senhor Jesus Cristo veja essa visão que foi mostrada para o reverendo William Branham se cumprindo, saberá que estamos próximos da redenção do nosso corpo. Vejam, todavia ainda não tinha acontecido a ressurreição e a transformação de nossos corpos, e diz que a igreja noiva estará vendo como se estará cumprindo essa visão da carpa. Diz, quando a igreja vejam essa visão que foi mostrada para o reverendo William Branham cumprindo-se, vejam que tem que estar vendo, e bem-aventurados os que verão desde o início, desde o começo.
saberá que estamos bem próximos da redenção do nosso corpo, que será nossa transformação. Porque, sem ser transformados, não podemos ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Lá, se vai para lá com um corpo novo, com um corpo glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo, e jovem para toda a eternidade. Estamos num tempo muito importante, onde temos que estar bem agarrados de Cristo. São tempos perigosos, mais do que em qualquer outro tempo. Olhe para a palavra, mantenha-se na palavra, não importam as coisas que aconteçam entre as nações, não importam as coisas que sejam contra ou contrárias ao programa divino. Lembrem-se que muitos tropeçarão no último dia, tal como tropeçaram nos dias de Jesus. Depois de ter milhares de pessoas que criam e seguiam, por último, ficaram apenas 12 pessoas. Jesus lhes falou: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir? Querem ir embora? Vejam que do grupo, neste tempo de todo o cristianismo, será um grupo pequeno. Aquele que conhecerá esse mistério do sétimo selo e dessa forma obter essa fé de rapto, essa fé de trasladação, comparado com todo o cristianismo, será um grupo mas bem pequeno mesmo. Agora veja, alguns dizem, não, é que nós somos do grupinho pequeno. Pois vocês sabem de uma coisa, que também isso se cumpre no tempo de Jesus. Olhe, haviam 12 discípulos e um deles, dos 12, foi Judas Iscariotes que o entregou, onde o diabo se meteu. Aí está um grupinho pequeno, ou seja, que comparado com o grupo que creu e se manteve firme com Jesus, de 12, vejam como o inimigo também imita e também escolhe um pequeno grupo, ou seja, representado lá em Judas. Ou seja, olhem, de um pequeno grupo do cristianismo, Deus leva a noiva, e também do grupo pequeno. Também há uns bem poucos que também estão representados em Judas Iscariotes. Agora olhem, na mensagem Lutando contra o Inimigo Invisível, onde nos achamos no programa divino, pregado em 2 de fevereiro de 2002, em Bogotá, na Colômbia, 2 de fevereiro, diz: para Deus, pois, não é invisível para Deus, mas para os crentes é invisível, no que diz respeito a que não podem ver nesse corpo espiritual que o diabo tem. Nem podem ver a esses anjos caídos nos corpos espirituais, mas os escolhidos podem ver a manifestação do diabo e dos anjos caídos através da casa do descalçado, através da casa do maligno, através dos instrumentos do diabo, dos instrumentos que o diabo usa para combater Deus e o seu programa de era em era. Na mensagem, perguntas e respostas desta série de Ordem, Conduta e Doutrina da Igreja, este é o tomo 2. Aqui na página 75 diz 75 e parte da 76, a serpente não era um réptil, a maldição sobre ele o tornou um réptil. Ele era como um homem, igual um homem, caminhava erguido, ereto, e ele estava lá no jardim, e ela cometeu adultério com ele, e trouxe à luz ao seu primeiro filho veio à luz, que foi Caim, a mesma natureza de seu pai. E eu creio que essa besta era como um homem, e caminhava erguida, ereta, e dela vieram estes gigantes, vieram dela, sim. Isto é verdadeiro agora. Esta é minha própria opinião, e eu poderia estar errado. Assim é como eu penso, vê? Eles eram homens altos. E escreve a serpente, Caim, seu filho. E se você olhar, Deus ali de pé, diante de Adão e de Eva, lhes falou: do pó te tirei e para o pó tu voltarás. E porque tu tens escutaste a serpente no lugar do teu marido, tirastes a vida do mundo, mas tu a voltarás a trazer para o mundo. E falou para a serpente: serpente, não caminharás mais, jamais caminharás erguidas, não terás perna, já não serás uma besta, agora tu vais ser um réptil, e tu te arrastarás, e pó da terra comerás. E dali é onde eu creio que esses reticências, Caim veio
a besta, com sua natureza animal, entrou em Eva e trouxe à luz esta criança, este menino, que era metade besta e olhava-se como um ser humano, um homem alto e bem forte. Ou seja, escreve Caim, o filho da serpente, e daí ele foi jogado, lançado, e depois começou a procriar filhos, os quais saíram como igual a seu pai, bestas, inclinadas para a luxúria. E foram aqueles que no princípio olharam para as filhas dos homens, e essas coisas, e as tomaram como mulheres, ou como mulher. E o que repousou sobre estes gigantes foram esses espíritos caídos, repousou sobre esses gigantes, os quais provinham da própria linhagem de onde provinham esses gigantes. Lembrem-se, os mesmos espíritos que viveram lá, vivem hoje. E escreve, os espíritos caídos vinham. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, mesmo que estamos com uma luta com o inimigo invisível, conhecemos como o inimigo invisível se manifesta nessa luta. E sabemos como combater esse inimigo invisível. Sendo que o inimigo invisível, o diabo, é um príncipe caído, um arcanjo caído, e tem um exército. Então temos que saber que é um príncipe invisível. O diabo é um príncipe invisível, luzeiro com seu exército, o qual luta, ou que luta, ele luta com Cristo contra Cristo e sua igreja, mas nós temos um príncipe invisível, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual é o general de todas as hostes celestiais, e ele tem um exército também, que é a sua igreja. Agora, é uma batalha, uma guerra entre dois exércitos, os quais estão comandados ou sendo comandados, cada um pelo seu príncipe. Olhem na mensagem, a semente da serpente, na página 29, nos fala, 29 e parte da 30, Eis ali está. Adão era o filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. Lucas 3:38. Esse puro princípio lá atrás, Adão era o filho de Deus. Esse puro princípio, esse inveja, esse zelo inveja não podia sair desse puro riachinho ou arroio. Teve que vir de outro lugar e veio através de Satã. E escreve Caim. Não veio desse riacho. E a Bíblia escreve Adão quando diz que Adão era o filho de Deus. E veio através de Satã. E escreve Caim, que para começar é um assassino. A Bíblia diz que ele era um mentiroso e um assassino desde o início. Ali está. E ele assassinou seu irmão. Ali estava um tipo da morte de Cristo, uma tipologia da morte de Cristo. E certamente disso ele levantou 7 para tomar o seu lugar. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vigie isso. Aqui vem os seus gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Sim, seu pai foi um indivíduo gigante, gigantesco. Como Caim pareceria? Se seu pai foi um indivíduo gigante ou alto, como pareceria Caim? E escreve Caim, seu pai. Ele foi para a terra de Nod e tomou uma de suas irmãs. Essa foi a única forma, o único jeito que ele podia fazer isso. Ali não existiam mais fêmeas que pudessem vir que não fosse através de Eva. Eles reclamam que tiveram 70 filhos e filhas. Dizem que tiveram 70 filhos e filhas. A Bíblia não registra as fêmeas quando elas nascem, apenas os homens. E tinham outras, se não houvesse outras fêmeas além de Eva, então, quando ela morreu, a raça humana deixou de existir. Eles tiveram que ter filhas. Ou seja, diz que a Bíblia não registra as mulheres. Vejam que Adão e Eva também tiveram mulheres, fêmeas, e uma delas, ali diz que Caim, então a tomou como mulher. Ele tinha que se casar, teria que se casar com sua própria irmã. Ele foi até a terra de Nod e obteve a sua esposa, e quando ele casou-se com ela, ali é onde eles acharam esses enormes gigantes, os quais eram filhos de Deus caídos, os quais vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim, ou por Caim. Aí está o seu elo perdido. E escreve filhos de Deus caídos.
e vigie a semente da serpente. Lembre-se, a semente da serpente é religiosa. Vejam a começar a se mexer agora por uns poucos minutos. Aqui vai a semente da serpente se mexendo. O que aconteceu com eles? Agora deixa eu ler algo aqui que eu escrevi para esta tarde. O que veio através da linhagem de Abel, escutem isso. Ao longe veio Abel, após Abel veio Sete, após Sete veio Noé, após Noé veio Sem, após Sem veio Abraão, após Abraão veio Isaac, após Isaac veio Jacó, após Jacó veio Judá, após Judá veio Davi, após Davi veio Cristo, a perfeição. E desenha uma estrela de Davi. Agora ele enumera, ali ele enumera cada um. E coloca Abel como um, mas quando vai até 7, que é o número 2, aí ele inicia ou arranca para marcar 1, marcando 1 como 7. E continua enumerando até chegar em Cristo e coloca Cristo como número 9. Mas vamos verificar depois em outros lugares tudo isto bom. Porque aí seria o número 10. Vamos passar para a página 30, continuar dizendo, vigie lá atrás como, de que forma o Espírito de Deus viveu em Abel. Vejam como viveu em Sete, vejam como viveu em Judá, vejam como viveu em Davi, vejam o mesmo Espírito chamando para fora, através dessa semente justa, em toda a sua trajetória, não importa o que eles fizeram, eles eram predestinados. E escreve a semente dos justos, a linhagem dos filhos de Deus, por Adão. Continua dizendo, portanto, na mensagem que estamos lendo, lutando contra o inimigo invisível, onde estamos no programa divino, no programa de Deus, continua dizendo nosso irmão William, portanto, nós temos o príncipe de paz, Jesus Cristo, nosso Salvador, o príncipe da descendência de Davi, que se sentará no trono de Davi. Agora, o príncipe das trevas também tem um príncipe que tentará se sentar no trono de Davi. Por quê? Mas que Cristo o impedirá, porque esse trono de Davi pertence a Cristo. E com Cristo se sentará aquele que ele disser que se sentará com ele no seu trono. E tem que ser da casa de Cristo, do corpo místico de Cristo, do trigo. Mas o joio, o príncipe das trevas, tentará de que um filho seu se sente no trono de Davi. Porém, Cristo o impedirá, porque o herdeiro desse trono não é o diabo. Cristo o impedirá, portanto, o diabo não tem direito de sentar nesse trono a nenhum de seus filhos. O único herdeiro a esse trono é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único que pode colocar com ele no seu trono a um de seus filhos. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me tenho sentado com meu Pai no seu trono. Para este tempo do fim, o vencedor do último dia do dia postreiro, nesta luta contra o inimigo invisível, obterá a grande vitória no amor divino e se sentará com Cristo no seu trono. E esse será aquele de quem Cristo diz, aquele que tiver sede, eu lhe darei a beber, a tomar da fonte da água da vida. Falando desse. Na mensagem Os Anjos de Deus, pregada em 24 de agosto de 2005, em São Luís Potosí, diz: E agora, México, e agora vemos que Deus tem milhões de anjos, e agora tudo está sujeito a Cristo, que está sentado no trono do Pai. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz: Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo venceu. Houve uma luta pelo trono do Pai. O diabo queria sentar-se no trono do Pai e ser um instrumento através do qual Deus se manifestará e governará toda a criação. O diabo apoderou-se desse planeta Terra quando enganou Eva.
quando enganou Adão e Eva. Aí agora queria conquistar o trono celestial, para sentar-se nesse trono celestial e governar, ou Deus governar através do diabo de Satanás. Mas vejam, Cristo venceu e foi quem obteve a bênção de sentar-se no trono de Deus. Lembrem-se que o diabo sempre esteve buscando sentar-se no trono. Por isso, ele tem tido essa luta contra Cristo o tempo todo. Porém, agora, aquele que está sentado no trono é Cristo, no trono celestial. E agora, a luta é por quem se sentará no trono terreno de Deus, que é o trono de Davi, a qual Cristo é o herdeiro, o trono de Jesus Cristo. E essa é a luta que há, e essa é a luta que neste tempo do fim, neste tempo final, se estará realizando, acontecendo, porque o diabo, através do anticristo, tentará conquistar o trono terreno de Deus, que é o trono de Davi. Na mensagem Tua Casa, pregado pelo reverendo William Branham, olhem o que diz na página 20 e 21, diz: agora, a Bíblia prediz que nos últimos dias ele atrapará, pegará o romanismo, o catolicismo e o comunismo, pegará tudo isso e todos eles nos vales de Megido lá, e haverá tal massacre entre eles, até o ponto que o sangue fluía até os freios de um cavalo, até as rodas do cavalo. Isso está em Apocalipse, isso será das carruagens, mas graças sejam dadas ao Pai Celestial. Eu não creio que vamos estar aqui. Pela sua graça não estaremos, estaremos na glória nesse tempo. Isso será justamente depois de que os dois profetas tenham profetizado. Já isso será depois, na batalha do Armagedon. Isso será quando essas nações gentias cheguem a ser ou tornem-se tão mais valdas e continuem fazendo isso, e a confederação de igrejas e tudo isso se juntem. Deus tomará a igreja, levará a igreja eleita para a casa de cada uma delas, e todas as virgens dormentes estarão esperando reticências. Agora, esse freio de cavalos virá das virgens dormentes e de todos eles lá nesse dia. E o comunismo, quando todos se reúnam lá, e Deus disse que Deus os julgaria tal como fez nos dias passados, você sabe, lá nesse vale. E ali é onde subirá até o freio dos cavalos, até as rodas das carruagens, uma coisa assim. E escreve aí, são príncipes do reino das trevas, com grandes exércitos de demônios, espíritos de anjos caídos, do mesmo exército de Satanás, Lúcifer, Luzeiro ou Diabo, Lúcifer, Luzeiro ou Diabo. Agora continua dizendo, atrapados e aprisionados. Vemos em Lutero, em Wesley, e no Pentecoste, no Pentecostal, mas ele diz que também, hoje, em um desses que lemos, o que tínhamos lido, mas há anjos de Deus, milhões de anjos de Deus. Eu estou lendo na mensagem dos anjos de Deus, continua aqui, mas há anjos de Deus, milhões de anjos de Deus que estarão lutando a favor de Cristo e de todo o programa de Cristo, daquele que se sentará com Cristo no trono de Cristo. E olhem no livro de citações, na página 1A, o parágrafo 8, diz: agora, ele fez o primeiro homem à sua imagem, e nós estávamos regressando, voltando a essa imagem. Isso é certo. A imagem da qual fomos criados lá no princípio, quando Deus criou a mim, William Branham, eu era antes da fundação do mundo. Ele fez o meu ser, o meu espírito. Eu não estava consciente de coisa alguma, de nenhuma coisa que eu saiba. Porém, eu estava aí, lá. Eu não creio que vocês estão entendendo isso, mas apenas agora um minuto. Jesus disse para os discípulos que ele conhecia eles desde antes da fundação do mundo, e Paulo disse aqui que ele os conheceu nele antes de que o mundo fosse criado.
Agora, aí tinha alguma parte de mim aí. Orman, Neville e o resto de todos vocês que estão aqui, que estiveram em Jesus Cristo, ainda até mesmo antes de que o mundo fosse ou existisse. E aqui está a minha análise disso. Eu penso que as pessoas que hoje estão possuídas com esses espíritos, ou o espírito, uma parte desses seres angelicais, espíritos, os quais moviam-se em torno, ao redor de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. E 2/3 partes da terra está em pecado. E muito mais do que isso, onde 2/3 partes dos anjos foram jogados, lançados para fora. E esses espíritos de demônios entram na gente, nas pessoas e habitam nos seus corpos. E escreve os anjos caídos. Vejam. Onde estão esses anjos caídos, os quais ele menciona, fala aí que são luteranos, wesleyanos e pentecostais. E agora onde estão esses anjos caídos que correspondem, pertencem a este tempo do fim, a este tempo final? Onde estão? E em cima escreve a teofania igual o Espírito. Agora continua dizendo: por outro lado, estarão anjos caídos que pertencem ao reino das trevas, ao reino do diabo, que foram aqueles que rebelaram-se contra Deus com o diabo. Esses estarão lutando a favor de que o anticristo seja quem se sente no trono de Davi. Portanto, vejam onde estará a luta. Ou seja, vejam que esses anjos caídos, que rebelaram-se contra Deus, dizem que estarão lutando a favor de que o anticristo seja aquele que se sente no trono de Davi. E como esses anjos caídos estarão lutando? Através de seres humanos, porque entrarão nesses corpos humanos. Portanto, vejam onde acontecerá, estará a luta. Será a luta pelo trono de Davi, tal como a luta foi pelo trono celestial. Mas Cristo já obteve a vitória e se sentou no trono de Deus. Agora, olhem aqui, nesta mensagem, a mais grande batalha jamais pelejada ou lutada, onde nos fala, na página 13 diz: esta primeira batalha que foi lutada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos lutavam contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha aconteceu no céu, então o pecado não teve a sua origem na terra, senão no céu. Satanás foi jogado, lançado do céu para cair na terra, e caiu sobre os seres humanos. Aí escreve Apocalipse 12, do 1 ao 17, também 19, do 11 ao 21, e escreve Miguel, e também escreve Lúcifer. Depois, a batalha que antes foi entre anjos chegou a ser uma batalha humana, tornou-se uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus, o que Deus criou para si mesmo. Satanás veio para destruir isso. Esse era o seu propósito, a destruição. Depois, a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e esteve rugindo desde esse tempo. Agora, antes de que qualquer batalha fosse, ou seja, executada, há de se escolher um lugar de confronto para se enfrentar, ou seja, onde vai se realizar essa batalha, um lugar selecionado, escolhido. Na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares despovoados e em outros lugares. Tem que existir um lugar selecionado, escolhido. Por exemplo, quando Israel enfrentou-se com os filisteus, tinha um monte de cada lado onde eles se reuniram, e no vale, entre os dois bandos, foi onde Golias saiu e desafiou o exército de Israel. E lá, nesse vale, foi onde Davi saiu para encontrá-lo, quando ele tinha passado pelo riacho que corria entre os dois montes, onde ele pegou as pedrinhas. As pedrinhas ele pegou no riachinho. Tem que existir um lugar escolhido, selecionado.
E nisto aqui também existe um lugar mútuo onde nenhum dos dois está seguro. E ali é onde se luta, se peleja. Não é uma questão de andar um lutando por aqui e outro por lá, e etc. Mas há uma frente de batalha onde eles se encontram. E aí provam o seu poder. Comprova-se o seu poder. Ali um exército prova sua força contra o outro exército. Esse é um lugar mútuo de confrontamento, de confronto. Agora, não falhem em captar isso. E ele escreve aí do lado, Davi no riacho, Davi no vale. É igual a Apocalipse 11, 17, 11 ao 17. Davi no riacho é igual a Apocalipse 22, 17 e 21, 6. Davi no vale é igual a Apocalipse 17, 11 ao 17. Agora não falhem em captar isso. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que existir um lugar mútuo de confronto, teve que haver um lugar escolhido para começar a batalha, onde ter-se a batalha. Esse lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde deveria se iniciar ou começar. E é assim, é desse jeito, porque as decisões vêm da mente, da cabeça, surgem da mente e da cabeça. E escreve, a terra de ninguém é igual à mente. O vale da decisão é igual à mente, a alma. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, e desenha 3 círculos. E faz um ponto no centro, que em vários desenhos ele escreve alma, espírito e corpo. E aqui na pedra angular, faz um ponto, um pontinho na pedra angular e escreve do lado, a mente. Que Deus nos ajude a todos nós, os que têm lutas em vossas mentes e pensamentos que vêm até vocês. Lembrem disso, que aí é uma batalha, uma luta aí que livra-se, a qual que se dá aí, a qual peço a Deus que abençoe, guarde e ajude a todas essas pessoas que têm essa batalha na sua mente e vem até elas pensamentos que não são dessa pessoa, não são dela, não são de vocês. E peço a Deus que no momento, nesse instante, que algum esteja passando por isso, clame a Deus e Deus escute e repreenda esses pensamentos. Você tem a espada, que é a palavra, e combata esses pensamentos com a palavra. Estamos no tempo de falar a palavra. Pronuncie-a, fale-a e repreenda esses espíritos e todos esses pensamentos que não são de vocês. Tire-os, jogue-os para fora de sua mente, porque lembre-se que aí é a batalha, jamais pelejada, lutada, é na mente. E aí, a escritura aí, de São Marcos, capítulo 11, versículo 22. Ponha em ação essa escritura para agir. Com essa mão poderosa da fé, e com a fé e com a espada na sua mão, você vai vencer todos esses pensamentos que vêm contrários à palavra, em oposição à palavra de Deus. Na mensagem, o poder do Espírito Santo se encarnando e operando na sua igreja, pregado em 22 de março de 2009, diz: em Boa Vista, Minatitã, Veracruz, México, assim como vimos através da história bíblica, essa manifestação do Espírito Santo através de véus de carne no Antigo Testamento, finalizou com a manifestação em carne em Jesus. Para o último dia, a manifestação do Espírito Santo através de véus de carne finalizará em um véu de carne, através do qual ou dele obrará e trará cumprimento todas as coisas que foram prometidas para a igreja para este tempo do fim. E o veremos no cumprimento da visão da carpa. Onde?
estaremos vendo a esse véu de carne, através do qual Deus obrará para trazer a cumprimento todas as coisas que foram prometidas na igreja do Senhor neste tempo do fim, ou veremos no cumprimento da visão da carpa. Através dessa manifestação virá o cumprimento da visão da carpa. Portanto, veremos o Espírito Santo nesse véu de carne operando, trabalhando na visão da carpa. Tanto que apareça, ou seja, para a construção, que apareça para a construção, como também apareça para o ministério que estará sendo operado ou trabalhado no cumprimento da visão da carpa. Olhem, será uma pessoa que estará trabalhando para que se faça, se torne uma realidade a construção, e também Deus o estará usando para trazer a cumprimento todas as promessas que Ele prometeu para a sua igreja neste tempo do fim, no cumprimento da visão da carpa, onde surgirá no meio da igreja, surgirá essa promessa da ressurreição e da transformação nossa dos que vivemos. E continua dizendo, tão simples assim será a obra do Espírito Santo neste tempo do fim, na etapa da era da pedra angular, a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa de adoção para os filhos e filhas de Deus, ou seja, a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados, e para a transformação dos crentes em Cristo, que permanecerão vivos quando aconteça a ressurreição dos mortos em Cristo. Foi para mim um privilégio, uma bênção grandiosa poder enviar estas palavras sobre o tema, ou com o tema, a terceira etapa para os perdidos, a igreja e a noiva. Que Deus abençoe, Deus os guarde a todos. E muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por me permitir estar com vocês nesta ocasião, neste momento, e compartilhar desta atividade ou reunião que tu estás tendo lá na Guatemala, hoje, sábado 9 de abril deste ano de 2023. Que Deus te abençoe grandiosamente, te guarde e continue te usando grandiosamente na obra do Senhor, e no dia de amanhã também te use grandiosamente a favor da igreja do Senhor, a igreja noiva deste tempo do fim, deste tempo final. A terceira etapa para os perdidos, para a igreja e para a noiva. E a todos os ministros estão aí, internacionais e locais, e os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe grandiosamente, os guarde, os cuide de todo perigo e os ajude neste tempo do fim, nesta etapa na qual nós estamos vivendo, etapa que chegará na sua culminação, na sua parte final de nossa transformação. Que Deus abençoe a todos e Deus guarde e continue passando um dia cheio das bênçãos de nosso Pai Celestial. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.